A comunicação transforma a vida das pessoas. Em nossa rádio, todo esse poder acontece todos os dias. Informação, entretenimento, alegria, recados, companhia. Obrigado, ouvinte. Você faz parte da nossa grande rede de amigos, unidos para fazer a vida melhor. A sintonia perfeita para o seu rádio, computador e smartphone. Família Web Rádio. Começa agora mais um campeão de audiência. Aumente o volume do seu rádio. Está entrando no ar o programa Bom Dia Amanhã. Oi, bom dia. Muita música, entretenimento, informação, utilidade pública e a sua participação. Programa Bom Dia Amanhã. Apresentação Luiz Leite. Bom dia, alegria! É isso aí, muito bom dia. Tô comendo bolacha, tomando café, tomando água. Olha lá, o Claudião, dá um alô aí. Dá um tchau aí, Claudião. Olha lá, Nilce lá, Marcos Goulart. Tomando aguinha, né, Marcos? É? Todo mundo na sala aqui já para começar o programa Bom Dia Amanhã. E hoje é um programa especial de aniversário, né? Nós vamos estar hoje aí, sei lá, se eu vou almoçar, o que eu vou fazer? Estamos correndo aí. Agora é quarta-feira, né? Dia 30 de abril, aniversário da família Web Rádio. 10 horas e 10 minutinhos, nós estamos aí gravando pro YouTube, vai estar tudo lá no YouTube, viu, gente? Em breve a gente vai estar reprisando aí na rádio também. Cláudio Palermo, bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia aos amigos da família Web Rádio, Marcos, Nilce. Bom estar aqui no Colégio Marconi, vendo a garotada aqui já nas suas atividades e dinâmicas. Conhecer aqui, né? Sempre passo pela Timóteo, nunca tive a oportunidade de entrar aqui no prédio do Marconi. Legal essa parceria. Enquanto as professoras estavam falando, eu lembrei do Roquete Pinto, que era um educador e foi o ícone do rádio, né, no Brasil. E ele tinha sempre essa visão de aliar a comunicação com a educação. De uma maneira ou outra, você e essa parceria estão reativando, né, esse ideal do Roquete Pinto, que é de utilizar o meio de comunicação, no caso o rádio, com a educação. E muito feliz de estar aqui, te parabenizar pelos 7 anos. Mas foi difícil para trazer você, hein, homem? Ave, mano, que difícil para trazer. Pois é, eu estou trabalhando em outros horários aí, só sobra amanhã. Vai sair daqui correndo, né, Cláudio? Sair daqui correndo. Mas legal estar aqui com todo mundo e com os ouvintes e ver o quanto a família Web Rádio cresceu, né? A gente sabe das dificuldades que é manter um projeto de comunicação. Estamos crescendo, se Deus quiser, com a colaboração de vocês, né? Aqui Estamos aí, que você sempre precisar. do meu lado, né? Sempre aí do meu lado. Eu fico feliz. E foi difícil trazer você, Cláudio. Você sabe que tem que trabalhar, né? Não tem jeito. Passei por umas fases aí difíceis depois que saí da outra emissora e agora parece que a gente, como diz um amigo meu, a gente vai entrando em voo de cruzeiro, né? Um pouquinho mais tranquilo. Nilce Pereira, minha amiga do programa Focando. Fala mais pertinho, Nilce Pereira. Bom dia. Bom dia, Luiz. Olha, hoje está tudo diferente aqui. A Nilce faz o Focando, veio aqui no Bom Dia Amanhã. Fazia tempo que eu não via a Nilce. Bom dia, Cláudio Palermo. Bom dia. Também estava com saudade de ver o Cláudio, né? Então hoje esse encontro nos proporcionou isso. Bom estar aqui. Bom dia, Marcos Goulart, né? Nosso colaborador também aí. Aliás, colaborador de tudo quanto é atividade, né, Marcos? É na USE, é aqui, enfim. A agenda dele é incrível. Ele não fica velho, não? Esse homem não fica velho?
muito dinâmico, né? Então, você falou tudo, não tem tempo. Quando É a gente verdade. não tem tempo, a gente tem que estar fazendo alguma coisa. Né? E hoje nós estamos aqui na Família Web Rádio, por incrível que pareça, são 7 anos. E quando o Luiz Leite nos falou outro dia que, olha, já está com 7 anos, eu não acreditei, porque para mim parece que não estava todo esse tempo. Então, de recordar assim, as dificuldades, as localizações que a rádio teve até hoje, e foi assim um caminho muito longo já percorrido, né? E ainda há um caminho muito grande ainda Sim. a ser percorrido, né? E hoje a rádio está aqui nesse lugar maravilhoso, com essa dinâmica, porque, olha só, você trabalhar, né, como Luiz Leite, nós estamos tendo a oportunidade de trabalhar com a juventude. Olha isso, né? Então, nós estamos tendo a oportunidade de aprender com esse dinamismo que a juventude nos traz a cada dia, as inovações e tudo mais, né? Tá certo, né? E essa parceria aí desses jovens aí. É legal, né? Sempre nós chegamos aqui para o Ô, Nilce, você é professora? Você foi professora? Eu sou professora de formação, mas eu não exerci. Então, eu passei a minha vida profissional exercendo atividade de assistente social. Que bacana, viu? Obrigado, viu, E Nilce? hoje também eu quero aqui externar os meus agradecimentos, né, pela grande oportunidade que eu tive, que tenho, né, Graças de estar aqui falando com o pessoal todas as terças-feiras no nosso programa, e hoje aqui participando do 7º aniversário. Parabéns, Luiz Leite, parabéns ao Colégio Marconi por esta parceria maravilhosa. E agora é ele! Ah, que saudade dele. Gente, não é só eu não, viu? Não é só eu não, mas foi difícil para trazer. Foi igual o Cláudio aí, viu? Foi difícil para trazer esse menininho de coração bom aqui, viu? Gente, eu não estou aparecendo na câmera, que não interessa. Interessa é os meus amigos, né, que ficaram comigo ao longo desses 7 anos. Marcos Goulart, menininho de coração bom. Eu falo direto, isso é teu, né? É nosso. É nosso? É nosso. Marcos Goulart, gente, esteve aqui comigo, né? Por longos e longas datas, me ajudou em tudo possível. Se eu falar, Marcos Goulart tem 70% dessa rádio. Eu só tenho 5%, né? Porque Tá falido. o Marcos, Sócio majoritário. o Marcos foi meu amigo, meu guru. O Marcos, tô com não sei o que lá. Comunicador, me ajudou muito aqui. Tenho muitas saudades dele, né? E hoje, graças ao bom Deus, à espiritualidade, Marcos com a gente aqui. Bom dia, Marcos. Bom dia, Cláudio, Luiz Leite, Nilce, essa equipe maravilhosa. A gente sabe que nada acontece por acaso. Eu estou aqui pela primeira vez conhecendo a sua instalação aqui na Escola Marconi. Como o Cláudio falou, como é importante estar no meio da educação. E esse estúdio está bem localizado, o jovem tem acesso, fica ali passando pelo outro lado do vidro, vendo esse trabalho, e o que a Nilce trouxe também, vai interagindo com a modernidade. Nós sabemos que hoje o progresso, né, da inteligência artificial, da comunicação, está muito rápido, e Luiz Leite, um menininho também que eu sempre falo, de coração bom, nós temos história, ele brincou aí dos 70%, mas é o coração dele que vê assim, isso é bom, e me trouxe aí muita oportunidade, depois que eu saí da Rádio Boa Nova, lá há 6 anos, depois vim para cá, fiquei com o Luiz, e aí isso a gente vai adquirindo know-how para seguir os desígnios, né? Mas no coração fica sempre aqueles
melhores momentos. É isso que o Luiz está transmitindo para todos. Eu quero dar um bom dia, quarta-feira, para todo mundo, quartou, e que vocês possam interagir com a audiência, né, do Família Web Rádio e prestigiar, seja qual for o canal. Nós somos responsáveis, né, de criar essa mentalidade nova, de interagir com a comunicação, mas aquela boa, aquela que traz a família, aquela que une as pessoas, porque a gente que é do meio, o Palermo também sabe, que o que faz sucesso são aquelas coisas que não são muito bem-vindas para uma sociedade saudável. E esses programas, eles têm que lutar muito para entrar nesse meio, porque o próprio meio divulga que o que dá sucesso, o que dá like, são coisas que não podem ser boas. Quanto pior, melhor. E aí a gente está aqui, agradeço a oportunidade de você ter nos convidado, de estar matando a saudade, conhecendo o estúdio. E aí, quem está na comunicação sabe que tem que aproveitar todos os momentos. Cláudio falou que não tem tempo, está corrido, a Nilce não tem, eu não tenho, o Luiz Leite também não tem família, mas tem que aproveitar cada oportunidade para fazer parte da comunicação. Obrigado, Luiz Leite, um beijo no seu coração. Palermo de estar contigo, nós temos história, um beijo no coração. E a Nilce está comigo toda quarta-feira à tarde, um beijo no coração também, e todos os nossos ouvintes. Marcos, você tem 2 programas no YouTube, né? Fala para nós aí. Eu tenho a quarta-feira e sexta-feira, às 14h30, né? Já comemorei aí, dentro do espaço que a gente está, uns 5 anos que a gente está no ar. Antes era fazer a parte aqui contigo e depois fui para o meu canal do YouTube. E às quartas-feiras é o Espiritismo além do nosso tempo. Porque a ideia dessa criação é para a gente sempre pensar à frente. Eu tenho a Nilce, tenho o Cláudio Honor, tem eu ali coordenando, né? E a equipe, eu esqueci de um. A Noeli, por isso que eu esqueci. Porque o Noeli está estreando hoje. E a Maria? E a Maria? A Maria do Léo? Sexta. Ela está com você? Não, aí saiu de quarta. Ah, tá. Então, são eu, a Nilce, o Cláudio Honor, e agora entrou a Noeli, que é lá de São Paulo, é uma menininha. Um dia tu vai convidar ela, que é professora, não sei se ela tem tempo de vir, mas tem um coração eu não, doce. Você vai convidar. Vamos ver se ela consegue vir. E de sexta-feira é Gerenciando Conflitos Espirituais, baseado no livro de Joana de Ângeles, que trata desses conflitos, quando foi lá sugerido pela espiritualidade. Aí vem a Marlene Leal, que é da Rádio Boa Nova, também está com a gente ali já desde o comecinho, e a Maria Ribeiro, que é outra menininha que também me ajuda muito a tocar o podcast. E agora conseguimos também interagir com Portugal. Portugal agora está fazendo live, está participando do nosso podcast, e tem mais 10 países aí que só assistem por causa do fuso horário. Mas quem tem uma ligação forte com a gente é Portugal. Eu não assisto ao vivo, mas eu sempre estou vendo depois lá. Não, de vez em quando você vai lá... Eu não tenho comentado muito, mas estou assistindo. O Danilson também, do dia a dia. Uzi. O que eu falo, o Luiz Leite, o Cláudio e a Nilce, que a gente é assim, ou a gente está lavando louça ou está virando concreto. Então não tem tempo, não adianta. Eu sempre brinco assim. E carregando pedra? Para o concreto precisa. Para o concreto é cimento, água, areia, pedra. A lata, né? E lavar a louça é a família. Né? Que a gente... É difícil interagir tudo. Eu agradeço a minha esposa, sou casado há 40 anos, mas ela é o meu esteio. Mesmo brigando, porque isso faz parte, mas ela, tá na hora, leva isso. E monta ali o potinho
com frutas, que eu Sim. não vou ter tempo de jantar, eu vou só palestra lá. Então, parceria. Né? parceria. Sem parceria, a Nada vida acontece. fica difícil, né? Por isso que eu falo do lavar a louça, porque sou eu que Sim. lavo. Pelo menos alguma coisa tem que... E o concreto é os filhos, família, dia a dia, dinheiro, e vai por aí afora. Não é fácil. Como você contou a sua história, você superou, eu admiro, porque eu sei a tua história e é persistência, né? Luiz Leite, quando começou com a rádio lá pequenininha, lá naquele cantinho, Ih, nós até- nem sonhava que Nem, ia né? chegar, né? Duas faculdades. Embaixo da escada. Então, eu lembro, Na e pandemia. muda de sala, e volta, e barulho, barulho. e foi indo, e está aqui hoje, e espero, né, que permaneça permanentemente enquanto Deus permitir, porque você tem isso no sangue. Para vencer, precisa persistir e sempre superar desafios. Aí o Antônio, que é o dono do colégio, né? Ele chegou e falou, Luiz, o aniversário é dia 30 mesmo, porque todos os anos nós vamos comemorar dia 30. Ele já está falando dos outros anos. Ele já está falando lá dos outros anos, né? Que ele é uma pessoa também, que nem igual a mim, ativo. bateu lá né? Se ele é o dono, ele lavou louça e virou concreto. É, também. Não adianta, ninguém chega lá assim por milagre. Não. Bom, recebi aqui um telefonema urgente do Afonso Moreira Júnior, que era Opa. para estar com a gente aqui. Houve lá um incidente, Imprevisto. um imprevisto, e não deu para ele comparecer, né? Porque é sempre assim, quando vai chegando o dia, ou mesmo no dia, né? Às vezes aparecem os imprevistos e não tem como aparecer, né? E hoje nós estamos aqui, né, com duas pessoas ilustres, espíritas, que têm programas espíritas na rádio e também tem no YouTube, que é o Marcos, e o Cláudio Palermo. Ó, vocês não estão me vendo aí, eu estou aqui fora, porque não dá, né, para me fazer... Tá em espírito. Não dá para me fazer tudo uma vez. E o Cláudio Palermo, que é palestrante, comunicador, coach. Tem mais ainda? A lista é grande. Tem mais ainda. Cláudio, assume a bancada, então, faça a sua entrevista. Eu estou aqui mediando. Não, você que é o chefe aqui. Entendeu? Não, primeiro, reforçar o agradecimento, né, Luiz? Você é um cara que, desde o início, aí sempre me chamou para gravar vinheta. Quando tem, Isso, quando tem evento aqui, você vai vir. Você Tivemos- viu que eu falei com a Vanessa, já vai Aham. arrastar você logo. Tivemos o programa aqui, minha esposa teve o programa aqui, então ver a tua luta, o teu esforço, eu sei que manter um projeto de comunicação não é fácil, nem todo mundo tem a compreensão, né, às vezes que a gente tem. E agradecer você também, que quando eu saí da rádio, você foi um dos únicos assim que me chamou para fazer alguns trabalhos e sabe também da minha trajetória e sempre me manteve de pé, né, com o teu ânimo, com a tua raça, então isso serviu também de exemplo para mim. Então agradecer a esse período difícil, que você foi um dos caras que sempre aí esteve comigo, assim como o Marcos também me ajudou nesse período, Luiz Gouveia, que sou muito grato, Wilson Pinheiro, pessoal da USE sempre me socorreu quando eu precisei. O Edson Figueiredo de Abreu, lá do Manuel Bento, um grande amigo mesmo, irmão, que é daqueles caras que quando você está no chão, ele não te julga, ele só dá a mão. O André Trigueiro, lá do Rio, também, que me ajudou bastante nesse período. E, claro, a minha família, né, que esteve comigo passando toda essa dificuldade e se manteve do meu lado, a minha esposa, meus 3 filhos. E hoje eu posso dizer que essa tempestade passou e estou numa empresa muito bacana, que é uma escola de oratória, a Evolive, que tem várias unidades em São Paulo. Então hoje eu estou fazendo algo que eu gosto, que eu amo, assim como você. E sou grato a todos esses amigos, né, que não só o espiritismo, mas a vida me deram. E bacana ver a Nilce aqui, que já fez curso de mentoria comigo, dá palestra, tá no rádio aí, tá no YouTube. O Marcos também, que desde lá da USE
com o seu Amilcar Delchiaro, né? Nossa, grande amigo. José Elias. Nossa, seu Zé Elias. Né? Nossa, As grandes você vai figuras. mexendo com o nosso coração. Grandes Oh. figuras do movimento Nossa, espírita, e eu aprendi muito com eles, né? E o mais interessante é que nos momentos de dificuldade a gente vê realmente quem é espírita e quem não é. E o pessoal da USE, realmente sou muito grato, porque nesse período aí de 3 anos foram que me deram suporte e auxílio, assim como você também, sempre me incentivando, sempre me mandando mensagem, não, vai lá, continua, não desiste. Sim, né? sim. Então, Se eu pudesse, vou, se Deus quiser, um dia arrastar você pra cá. Você vai ver. bacana, venho sim. Bom. Então sou muito grato e estar aqui com o Marcos, com a Nilce, que são figuras assim, qualquer casa espírita que você vai, principalmente aqui em Guarulhos, o pessoal fala muito bem. O Marcos aí com uma agenda que eu não sei como ele Eu não sei. tem que dar curso de gestão de agenda e tempo, viu, Marcos? Você vê ele lá no YouTube, aí ele está anunciando a palestra lá atrás do aeroporto de Cumbica. Aí no São outro dia ele está em Paulo. São Paulo. Falei, cara, que E maravilha ainda isso. corre com cesta básica, com Isso também, ajudar as parte pessoas. social, né? parte- Prática. Marcos É Goulart uma loucura magnífica. é um menininho de coração bom. Ele faz, Operado 2 vezes. Tem que dar assessoria aí para o pessoal uma- que está com problema de agenda. Tem né? uma frase que você fala, o futuro é o nosso presente, como é que você fala? E agora você me pegou. O futuro é o nosso presente, alguma coisa você fala. Eu usava essa frase É, na família Web Rádio. Bom, é o seguinte, quero mandar um abraço pro pessoal da Índia, não vou nem falar o nome aqui, Ó. National Capital, território tal, Índia, pessoal de Osasco, a Neuzinha de Osasco, Guarulhos também está nos ouvindo. Você convidou o pessoal de Guarulhos? Tá, o Eu pessoal- espalhei para muita gente o link, depois no Instagram, no meu Ângela- zap. Ângela de Itanhaém tá aí com a gente. Tá aí com a gente ainda. A Ângela, será que é da que era do GBem aqui? Não, de Itanhaém, é lá do Então, da ela praia. desceu para Itanhaém faz É. muito tempo. Mas seja qual for a Ângela, Um parabéns. abraço. Guarulhos também, a Tatuapé também nos ajuda muito aqui. Pessoal todinho aqui do Carrão, da Zona Leste, Guarulhos e de fora também. Cláudio, nós temos aí mais ou menos meia hora, ou mais, ou 40 minutos, né? Você agora vai fazer entrevista com os dois. Faz a Tô aqui. entrevista que eu vou tomar meu Você café sossegado. Que vai honra. assumir o comando. Vai assumir o comando. Com essa vozeirão. E eu vou ficar agradecendo aqui. Não sei quanto tempo. Dia de festa tem que relembrar, né? As Não pessoas não que- vai ter nem intervalo. Falar nisso, eu vou agradecer Ribamar Costa, tá todo mundo Grande aí. Ó. Ribamar. Esse é o time, ó. Garotinho de coração bom. Vai estar aqui Marcos com a Aleixo, gente. Marcos grande Aleixo. Marcos. Toda essa turma vai estar hoje ainda com a gente. Augusto Zé Pinheiro. Rico. A Wilsinho, nossa, mano. Vai estar aqui, ó, o José Rico. Presidente da USA. Vai estar o cantor de Itália Pedro. Augusto Pinheiro, Daqui a pouco grande tem o Augusto. Enéas. E assim vai, né? Nós estamos aqui com toda essa turma. Essa é a família Web Rádio. Doutor Irvênio. Doutor Ivene aí, ó. Ela Entendeu? tem uma história bem que eu falo nas minhas palestras. Interessante. Aliás, você tem 2 nomes aqui que, se fossem, por exemplo, na Portugal, Estados Unidos, eles seriam assim mega Point. reconhecidos Point. e com muito dinheiro, que é o Pedro Russo Neto, que é um dos programas italianos mais antigos do 40 Brasil. Olha. Né, que você tem aqui no Brasil. Talvez o segundo ou o terceiro programa italiano. E a doutora Irvênia, que pô, é um PhD mega Nossa, inteligente. ela deixou E que às conteúdo. vezes não é tão reconhecida e valorizada, e você sempre deu espaço para ela. Nossa. Que sempre teve ela aqui na programação. Ela é igual o Marcos. É igualzinho o Marcos. Não sabe, é aquilo lá, carrega pedra, como que é, Marcos? Não, ou lava louça ou carrega, ou vira É concreto. isso. E ó, já operou também, caiu de escada, Eita. enfim, um Não, monte de é. coisa. Nós é Mas nós, tá aí né? firme, né? Tá? Então, nós temos também aí alguns comunicadores que esteve aqui, que vai voltar agora no segundo semestre, né? A Karen Nou e o Leandro Silva, né? Que faz o Fogo Cósmico. Né? Legal esse programa. Vão voltar agora no segundo semestre.
Enfim, esses que também estiveram com a gente aqui, eu agradeço de montão, né? E infelizmente o Afonso não deu para vir, mas ele vai vir em outra oportunidade. Um abraço aí pro Afonso. Tudo na hora certa. Cláudio Palermo, no final você vai falar do seu telefone e tudo. Faz uma entrevista aí. Vamos lá. Vamos lá. Ô Marcos, quando você te conheci lá na USE Guarulhos, o que sempre me chamou a atenção é teu otimismo, essa tua alegria, essa tua energia. Em algum momento, assim, quando dá aquela vibe que baixa, né? Você não acorda bem, acontece isso com você? E como é que você lida para voltar ao seu estado natural, que é esse estado de energia, tá sempre com atividade, sempre ativo? Cláudio, Palermo, eu quero, assim, eu vou externar aqui o nosso modo espírita de entender os acontecimentos, né? Como eu sou diretor do Departamento de Integração entre as Religiões, nós temos aí um relacionamento muito grande e aumentando muito com pessoas de outros conceitos religiosos que se interessaram pelo Espiritismo, nem sabia que existia. Mas, antes de eu ter essa energia toda, eu, como eu digo sempre, era um cidadão normal, levantava cansado e não tinha muita disposição, até que um acontecimento trouxe a minha ligação com a espiritualidade. Mas a pessoa que mais me motiva, ela não é espírita, ela não quer saber nada de espiritismo e já faleceu há 40 anos, que é o meu pai. Depois de 10 anos que eu queria a psicografia dele, esse acontecimento, um dia a espiritualidade permitiu que ele fizesse parte da minha equipe de apoio espiritual. E o que ele faz? É naquelas horas que tu quer desistir, fala, muita coisa, Deus, por que tu mandou tudo? Aí ele vem, ajunta ali, né, comigo e fala, filho, olha teu pai, porque ele foi assim, otimismo, e era líder da comunidade, porque ele não sossegava, era de 4 horas da manhã até meia-noite, ele tinha um negócio lá, um comércio, tem uma história bonita. Mas ele é o meu motivador na hora que eu quero parar, né? 75 anos, sofri muitas cirurgias, queda de helicóptero, queda de avião, e vai por aí afora. E o corpo não é mais aquele lá de garoto, que jogava bola, tênis e tudo. E ele vem, seja a hora que for, à noite e tudo. Só que isso é o livre-arbítrio, né? Ele se isola qualquer atividade espírita, porque ele é ateu. Então, não queria saber de religião nenhuma. Mas era uma pessoa lá na comunidade excelente, foi um ótimo pai, ficava pouco com a gente, só de domingo, mas quando ficava, aquelas coisas todas. Então, essa energia aí que veio, é depois que ele assumiu esse compromisso pela espiritualidade de estar ao meu lado, ele me deu essa força e até hoje todo mundo pergunta a resposta-chave, né, que vale milhões. A fórmula. Como é que tu consegue a sua agenda? Não sei. Tudo eu confio na espiritualidade e vai se ajeitando. Minha esposa quer viajar, tudo. Vai tudo se encaixando e aí você se vicia, né? Porque já vai acontecer, eu tenho palestra agendada até o final do ano e não sei o que vai acontecer, mas dá tudo certo, sabe? É interessante essa parte. E você, Nilce, esse trabalho de comunicação que você já está aí com o pessoal da USE há algum tempo, aqui na Família Web Rádio, já teve outra emissora também. Como é que você analisa a sua vivência em transmitir boas informações, bons conteúdos, como o Marcos disse no início, né, num mundo em que ainda acaba priorizando certas coisas que não são tão boas para o ser humano. Exatamente. A gente tem que seguir em frente com consciência, né, de tudo que nós aprendemos dentro da doutrina espírita e a nossa vivência. Porque, olha, por exemplo, hoje,
o título do nosso podcast calha bem com isso, né? Como aplicar, né, Marcos, o nosso aprendizado no nosso cotidiano. Sim. Então, se nós conhecemos o Evangelho, né, se nós temos esse entendimento, nós temos que aplicá-los no nosso dia a dia, né? E, principalmente, nós que estamos aqui na comunicação, no rádio, que para mim é eu só tenho uma palavra para dizer: gratidão. Por quê? Foi através de todas essas oportunidades, né, que eu tive já em outra emissora, quando eu só atendi o telefone e depois, né, fui passando, Evoluindo. os passos foram evoluindo, e é um desenvolvimento enorme, porque para você participar de um programa, seja podcast ou seja ao vivo, então, você tem que estudar, você tem que saber dentro daquele contexto que você está inserido, né? E isso te dá uma vontade de crescer a cada dia, porque você está falando com o público, você está externando. Agora, não é só falar aquilo que você lê, não, é a prática. Sim. É a prática, exatamente. É uma conversa com uma pessoa que esteja necessitando, é uma ajuda material, né? Tudo isso faz parte das ações, né, que a gente vai desenvolvendo dentro do contexto que você vive. E nós, no nosso país, nós temos inúmeras, milhares de oportunidades de aplicar isso. Entendeu? Então, nós não podemos ficar imóveis no nosso cantinho esperando tudo acontecer. Não, nós temos que participar de alguma forma, seja através do rádio, seja através da casa espírita que a gente segue, ou de outros segmentos, né? Porque todos os segmentos têm a sua área de comunicação, a área de ajudar o próximo, né? E é nesse contexto que a gente está inserida. E eu me sinto muito feliz por isso. Que bacana. Né? E também, Marcos, eu fiz o curso de expositor com o Palermo, que me ajudou muito. Ainda outro dia eu estava olhando lá o certificado. Que legal. Que você mandou. Guardou? Guardo, imagina que eu vou jogar fora. Né? E todo aquele medo assim que a gente fica, né? Eu vou fazer uma palestra, mas o que eu vou fazer? Isso daí acabou tudo, Cláudio. Né? Até eu me lembro que quando eu cheguei para participar do curso, eu contei essa história, ela vou repetir aqui. Como se deu a minha inserção na doutrina espírita. Né? E foi quando eu contei do livro dos Espíritos, que você se lembra bem, né? Vou repetir aqui. O primeiro contato foi com o livro dos Espíritos, escrito em francês, que tinha na gaveta lá, e que ninguém lia, até porque era francês. E até porque também ninguém nem sabia de onde que veio aquele livro. Não sei, eu me pergunto, não sei. Alguém deu, né? Imagina, olha a riqueza que estava ali. Né? E depois, aí fui participando, aos poucos, até chegar... Dá um cafezinho. Aí chega uma hora que você não quer só ir lá ouvir, você quer estudar, você quer participar. Você quer crescer nisso. Né? E assim, aí depois eu tive a oportunidade de estar dentro da USE. Você entrou na USE quando? Você lembra? Já faz mais de 10 anos. Faz mais de 10 anos. Eu entrei, eu não fazia nada, ela só ia nas reuniões uma vez por mês. Você ia representando alguma casa? A Joana de Ângeles, né? Aí depois o falecido, né, o nosso amigo Espério, aí me convidou
para fazer parte do departamento de eventos. Eu estou até hoje. Até hoje. Né? E assim vai, a gente vai trabalhando. E fora tudo isso, isso faz um bem muito grande. Eu estou na terceira idade, né? Então, eu não sei ficar parada, olhando o tempo. Não. A gente tem que... Não importa quanto tempo eu tenho. Mas você aproveita ali... Não importa desse caminho percorrido, quantos quilômetros eu tenho. A gente tem que ser dinâmico. Nós nascemos para evoluir. E esse dinamismo faz parte da nossa evolução. Nada pode ficar parado. Sim. Esse é o meu entendimento. Boa. Quem tiver aí na audiência, né, tanto do YouTube quanto da família Web Rádio aí pelo aplicativo, manda mensagem, manda parabéns aí pro Luiz Leite, 7 anos da família Web Rádio. Ó, ele já deixou cafezinho aqui. Hoje ele está bem... Ó o presentinho, um bombom. Mensagem aqui, ó, aniversário da família Web Rádio. Gratidão aí, Luiz. Que bacana, né? Toda essa organização aqui, esse mimo, né? Muito bacana isso. Capricho, né? Ó, 7 anos trabalhando aí para tocar o seu coração. Ô Marcos, qual que é a sua próxima palestra? Já fala aí pro pessoal. Vai ser tem de cabeça aí? Se a Nilce sábado agora, né, no Leal. Nós já vamos fazer, eu vou fazer o tema da USE, né, que é sobre o mês de maio, é sobre a questão, fugiu aqui um pouquinho, que me pega de surpresa, mas é sobre o plano espiritual, se tem essa diferença entre mulher, homem, a sexualidade. Entendi. Então vai ser um tema bem interessante que a USE Intermunicipal Guarulhos vai transmitir para as 40 casas unidas à USE. Sábado agora, então. Sábado agora, 20 horas? às 19h30, no Lar Espírita Amor e Luz, lá da nossa querida Maria Ribeiro. Manda um beijo para ela, faz tempo que eu não a vejo. E você, Nilce, lembra de... Então, esse mês eu tenho no Joana de Ângeles, mas eu faço parte da equipe de palestrantes de lá, né? E pela USE eu não faço esse mês. Vou fazer... esse mês começa amanhã, né? O maio. Amanhã já é dia do trabalho. Aí eu vou na Maria... Não, amanhã eu vou estar em casa. Vou na Maria de Magdala. Maria de Magdala, Maria legal. de Magdala. Fica lá na rua Pavívia. Que horário? Às 20h30. 20h30. Né? Então, esse mês agora, eu vou até lá. E aí, está aberta ainda as palestras de junho, de julho, ainda para ser preenchidas, né, Marcos? Tá. Aí a gente vai preenchendo. O Marcos, a gente teve um apagão em Portugal e Espanha, outros países da Europa, e o que a gente vê nas redes sociais é muito... Como é que se diria? Diz muito cavaleiro do apocalipse, né? Que aparece, principalmente médiums. Gostei, tu mexeu nesse assunto. Profetas, outros religiosos de outras religiões. Tá vendo aí? Isso aí é só... E na sua visão, que você tem sempre essa alegria, esse otimismo, como é que você vê esse cenário, né? Porque as pessoas falam, não, o mundo está indo pro seu fim, estamos na beira do precipício, se preparem, sempre com medo. Final dos tempos. Isso, sempre passando medo, um terrorismo até espiritual, né? Como é que você vê esse momento que o mundo está passando? É interessante as pessoas que não param para refletir e sabe, ou não sabe, ou não entende, ou entende que a força do mal é o medo. Sim. E hoje, fake news, nossa, dá muito dinheiro você lançar uma fake news e os likes vão entrando. E aí você mexeu. Eu adoro a espiritualidade porque não acontece nada por acaso. Eu estava no meu estúdio, né, preparando o podcast, minha esposa na sala, assistindo TV. Daqui a pouco ela saiu de lá. Marco, houve um apagão da Europa toda, vai ser uma guerra mundial, o cara já mandou e tal. Falei, bem calma,
calma, eu tô com aí você falou Portugal, né? Eu tô com a minha amiga aqui no WhatsApp lá de Portugal. Sim. Ninguém falou nada. Senão tinha falado, tá falando comigo, então lá não houve apagão. Aí fui no quarto da minha filha, que tem um namorado, não sei que país da Europa lá, agora eu esqueci. Filha, e lá... Não, lá não houve. O apagão houve assim, em poucos países. Não foi na Europa toda. Então, mas a mídia, ela provoca esse medo e muitos começam a orar. Recorre a Deus, porque não entende que o final dos tempos, Apocalipse, seja o que é a mudança do pensamento para que nós possamos passar para a regeneração, que os espíritas falam que seremos um planeta de regeneração. Não é o fim do físico do planeta. Não é o fim do errado e o começo do certo, mas isso vai levar 100 anos, 200, não sei quanto tempo. Não existe. Eu vi um podcast de um amigo meu que ele falava que não tem data. Tem gente que é evidente, né? Dia 3 de outubro vai ser o fim ou vai ser a transformação. Não, é de consciência. Antigamente nós tínhamos muita guerra, agora nós temos duas, que é a Rússia e a Ucrânia e os palestinos com os israelitas. Mas para mim, quando estourou essas guerras, eu falei, como nós estamos atrasados? Aí a pessoa falou, mas o que nós temos com isso? Meu amigo, nenhuma guerra sai sem uma consciência coletiva. Eu tenho guerra dentro da minha casa. Então, essa guerra, alguém vai aproveitar essa energia negativa e vai lançar a guerra e não vai ter energias. Você fica orando, mas é atitude. Pode orar, é bom fazer oração pela paz do mundo, mas tem que encontrar a paz dentro. Então, quando eu dou palestra sobre essas questões, eu ressalto que nada acontece sem a permissão da inteligência maior, que é Deus. E por que ele deixou a guerra? Porque está mostrando para nós que nós ainda temos que evoluir muito, seja qual for a religião. Mas eu fiquei abismado com toda a tecnologia, com tudo que a gente fala, todo mundo está vendo tudo. E pessoas matando pessoas. Aí minha esposa também falou que a guerra futura não vai ser mais, né, de armamento. Vai ser econômico, né, que está essa guerra aí, né, e as mídias criando situações na qual que não precisa pegar a arma, né? Tem um amigo meu, porque como eu tenho 11 países participando, eles trocam ideia comigo. Diz que a Europa está com o mesmo problema do Brasil nessa questão de esquerda, direita, certo ou errado, liberação sexual ou não. Então é um caos, que tem pessoas que pensam que é política aqui, não, é uma política global. E quem não entende, pensa que isso é o fim do mundo, né? Para nós, eu, a Nilce, que somos tradicionalistas, que fomos educados diferente, tem que lidar com isso, mas isso é a transformação. Lamentavelmente, Deus gostaria que a gente aprendesse pelo amor. Mas como a gente não aprende, então vai pela dor mesmo. E isso cria conflito dentro da gente. Sim. E esse conflito te obriga a posicionar. Quando se posiciona, aí você faz parte do bem ou faz parte do mal. É essa a minha visão, que o pessoal aí tranquilize. Não tem guerra mundial. Hoje não tem mais dinheiro no mundo para fazer uma guerra mundial. Você quebra todo mundo. Não, nós já estamos quebrados. Já estamos quebrados, aí quebra mais ainda. Não, agora, a guerra de comunicação, live, fake news e o alimento, combustível, esses controles, isso vai ter guerra mesmo. Mas sem pegar armamento e atingir Acho que a maior guerra é quando a gente vai no mercado, né? Nossa! Você vê o café lá, eu falo assim, o azeite. Tem 2 lugares que o meu Deus é muito forte. É nos hospitais, né, que ali a dor, o pessoal ora e tal, sim. E quando tu olha os preços dentro do supermercado, meu Deus do céu! Mas sabe o que acontece, que a gente observa também? Assim, tem pessoas que se comprazem nas coisas negativas. Não é? Então, verdade. Ai, olha, o país está ruim, a Europa está ruim, ai, porque o apagão. Né? Então, ninguém vê se tem algo de bom, né? Por quê? Porque parece que você falar de algo de bom incomoda. Então, vamos
falar das coisas ruins, porque Você isso tem dá... prazer, né? Isso dá, né? Então, gente, é um horror isso. Agora, é claro que você tem que ficar ligado, como diz o jovem, né? No que está acontecendo, porque você não pode ser um alienado. Mas, agora, focar naquilo... Como a gente tem muitos programas aí, principalmente na TV, né? Pegar o celular de madrugada para ver se o fulano lá, se o ciclano... Gente, aí eu acho que já é um distúrbio. Seria uma psicose Sim, coletiva. que nem o Marcos colocou. O supermercado, os preços estão lá em cima. Estão lá em cima. Mas ele não está caro só para você ou só para mim. Não, está para todo mundo. Está Está para todo mundo. Agora, alguém vai encontrar uma solução ou uma mediação. Entendeu? Agora, é óbvio que se está tudo muito caro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que restringir os meus gastos também. Né? E se adaptando. É isso. Crise. Agora, tem aqueles que, se não reclamarem de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, não está bom. Então, é isso. A gente precisa sair desse contexto. Né? Entender, mas tem que ter uma balança aí. Sim. Ô, Nilce, eu vou acrescentar o que você falou. Tem eu fui fazer um encontro que eu faço todo ano, né, numa empresa muito grande. Vai eu, o pastor e o padre, e nós somos amigos, porque 5 anos fazendo, pouco importa, criamos um vínculo. E no meio da minha fala, uma freira levantou e falou assim: seu Marcos, essa celular, mídia, está acabando com a família. Aí eu virei para ela e falei assim: não é a mídia, não é a comunicação, é a audiência. Você está invertendo. O povo está tão gostando de notícia ruim que fica acessando. E aí ele olha lá, vamos falar de dificuldades, de muitas dificuldades. A audiência sobe. Agora vamos falar que o Chico Xavier distribuiu. A audiência vai lá para baixo. O Zé das Couve tem um trabalho, mais de 5.000 pessoas. A audiência vai lá para baixo. O espírita tal aprontou, vai lá para cima. Aí o que aconteceu? Descobriram um mecanismo na qual nós criamos. Né? Eu não perco tempo com TV, mas aquilo que a Nilce falou. A hora do almoço, eu assisto o jornal. Eu tenho a minha rádio, a minha TV, que só fala aquilo dos dois lados. Eu só assisto aquele canal, não assisto os outros. Não vou falar aqui porque tem que respeitar. E à noite, tem lá, eu vou só soltar os pingos nos is, porque tem um debate sadio, parece coisa errada, mas dá a oportunidade aos dois lados. Para mim não ficar alienado, como a Nilce falou, né? Numa palestra, alguém levanta alguma coisa lá, você não sabe nada, mas não toma um partido. Meu partido é Deus. Minha obrigação é fazer o que você até questionou aí. Eu adoro Gandhi, eu tenho lá Gandhi na minha cabeceira. Por quê? O que é o certo ou errado? Perguntaram para Gandhi. Como é que você conseguiu unir essas tribos? Porque era muita tribo, né? Ele falou: não sendo nem bom, nem ruim. Não sendo nem certo, nem errado. Coluna do meio. Essa coluna do meio ninguém quer. Porque te acusam... pensar, né? Não, te acusam... Olha como é que o axioma é terrível. O cara que fica em cima do muro já pertence ao diabo, porque ele não tomou decisão. Olha como fica difícil você ser neutro e tomar decisões. Porque o próprio meio quer destruir todo mundo, fala: você é do meio, então você já está... Conta até uma historinha, né? Que o cara subiu em cima do muro, os anjos convidando. Olha a loucura, né? Vem pro céu, vem pro céu. E do outro lado o diabo sentado lá, tranquilo, com cervejinha, mulherada, tudo. E o cara ali no meio.
Aí o lado do bem virou para ele e falou assim, ó, você pode ficar aí no meio, mas você já pertence ao diabo porque você não tomou decisão. Olha, como é difícil você ser certo. Porque mesmo o bem exagerado, você é fanático. Sim. E Sempre o mal criticam não de precisa uma ser forma, exagerado, não, ele é mal mesmo, está aí. Então, esse conceito que a Nilce trouxe aqui sobre a mídia, não é culpa da TV isso, rádio isso ou aquilo, não. É a audiência. Tanto é que o Espiritismo, o Luiz Leite com um programa, tudo aqui, está aqui, né, 7 anos, a audiência dele é pequena. Mas para nós, igual o meu podcast, tudo é pequena em relação aos milhares. Mas vale ouro, porque é uma Qualidade, consciência. né? Não, é fiel. Fica contigo. Igual o teu programa também. Quando tu cria, são pessoas do bem, que estão deixando essa questão aí, não fazendo parte do errado. Verdade, que isso é... E o algoritmo também, né? Porque às vezes a pessoa assiste um vídeo de tal lado, aí só o algoritmo vai falar, então ela só quer ver isso, aí só vem apresentando. E a pessoa também não pensa, né? Que tem esse algoritmo que está quase que ali comandando o que ela quer assistir, ouvir. Né? Porque se fala tanto assim, a transição planetária, a transição. Dá a impressão que, assim, tem gente que entende a transição planetária como, eu vou esperar a transição planetária. A transição planetária somos nós, gente. Vou esperar. Boa, Nilson. Né? Mas vai vir a transição, aí vai... Tem gente que pensa assim e não consegue entender que a transição somos nós. Né? Você não pode esperar que daqui a 30 anos, vai estar tudo belezinha. Né? Somos nós, é nós que temos que fazer. Hoje que vai... uma seleção dos princípios éticos, morais, não é? Porque não é porque está na moda fazer tal coisa, que mesmo aquilo vai contra os meus princípios, eu vou fazer porque eu quero estar na modinha. E a gente vê muito isso hoje. Entendeu? A gente vê muito isso e tem muitas pessoas que a gente vê assim, pela internet, que às vezes está fazendo determinada coisa por vaidade, por interesses assim. É verdade. E a gente vê cada... Tem umas palestrantes espírita aí que... Nossa, mãe! Até foto de mim aqui. Você tirou da minha... Olha... Que quer a curtida, o comentário, né? Que é uma ilusão, tem, né? Então, e a internet, não é que a internet trouxe isso, é o mau uso que se faz dela, mau uso. Porque ela não veio para aguçar vaidade de ninguém, ela veio, é um progresso, tá? Hoje nós passamos do telefone fixo, nós estamos aonde? No celular, né? Desde do rádio lá de Grambel, Grambel, né? Do Marconi. Desculpa. Aqui no Brasil, o padre que lá. veio. Então, olha a evolução. Hoje nós temos a internet. A internet veio para ficar, para melhorar. Nós temos a inteligência artificial. Mas nós temos que saber fazer uso disso tudo. A gente não pode, sabe? Eu vou fazer isso, eu vou falar isso, porque isso vai me dar like. E a gente, infelizmente, percebe muito desse tipo de coisa ainda. O que o Marcos falou, né? Essa coisa de colocar a culpa, né, na mídia, na verdade, exatamente. É mais uma carência nossa, né? Porque você posta uma foto, de biquíni no teu Instagram, sempre vai aparecer alguém, nossa, que linda, que isso. Mas é uma ilusão, né? Porque você que provocou aquele comentário, ele não foi espontâneo. Né? Então a gente acaba vivendo numa ilusão. E outra coisa que a gente vê muito são crianças na internet. Também, né? Perigoso. Né? Criança de 5, 6 anos fazendo gracinha. E a gente vê que tem os pais ali por detrás, porque estão interessados em like, porque sabem que vai ter uma renda monetária ali. Aliás, uma vez eu entrevistei uma advogada,
acho que ela era da OAB lá da Zona Norte, Santana, e ela estava trabalhando num grupo de pedofilia. E a primeira coisa que ela falou na entrevista, eu nunca esqueci, porque depois disso eu tirei todas as fotos dos meus filhos quando eu era criança. Isso já faz uns 10 anos já. E aí ela falou de não publicar foto de criança em rede social, Sim. porque os criminosos pegam essas fotos e jogam na Deep Web e vendem isso e vão fazer lá as besteiras. Não, eles têm um trabalho. Então, isso me marcou muito, que até hoje eu não esqueço. Não esquece. Bom, fala Cláudio. Ó, o horário, o Enéas está batendo na porta aí. 11 e O Enéas está batendo aí. eu tenho Enéas. Então, encerramos por aqui. Não, mas eu quero... Vamos encerrar, né? Eu quero, Cláudio, que você me fala sobre você agora, um pouquinho, para a gente encerrar. Mandar um abraço para o Enéas e... Bom, eu estou agora ministrando o curso de oratória para empresas, então estou lá na Evolive. Quem quiser conhecer, acesse o site evolive.com.br. Nas minhas redes sociais estou publicando bastante material sobre oratória. Em virtude da recomendação lá da advogada, quem pega o meu Instagram só vai ver que tem coisa profissional, não tem coisa de família para evitar isso. Então, acessa lá, evolive.com.br, ou procura aí nas redes sociais Evolive, você vai achar fácil. Quem quiser aperfeiçoar a sua oratória, como a Nilce fez comigo, o Marcos, que é um ótimo palestrante, entre em contato. E a melhor forma é lá pelo meu Instagram, Luiz Cláudio Roberto Palermo. E gratidão aí pela oportunidade e parabéns aí pelos 7 anos. Tá certo. Nilce Pereira, como que fala? Congratulações. Considerações finais. Ó, o Marcos, No rádio antigo. Como que é? Considerações o rádio antigo falava, né? Suas considerações finais. Eu deixo aqui o meu abraço, meus parabéns, Luiz Leite, parabéns a todos que estão caminhando junto, né? Nesse empreendimento do nosso amigo aí. Né? Que legal que tá. Né? Então. E meus agradecimentos. E convido a todos para participarem do nosso Focando, né? Que é uma visão espírita, focando às terças-feiras às 14 horas. E hoje às 15, veio o Luiz Gouveia, o Marcos Aleixo, o Ataídes. E o Rico. José Rico. Né? E também agradecer aqui ao Marcos, que às vezes eu brigo com ele. Né? Brigo sim, não adianta achar ruim. É maravilhoso essa briga. Não, é porque quando eu não gosto de alguma coisa que ele fala, eu já ligo para ele e falo, você fez isso. Assim. Tá certo. E é isso feedback. Exatamente. Agradecer a ele também, né, de eu estar no podcast. No podcast eu devo estar o quê? Uns 2 anos. Bacana. Né? Eu faço parte da equipe. Tenho aprendido muito, inclusive a lidar com a mídia, porque também... Né, é um progresso aí. Diferente da minha época, né? Então eu só tenho gratidão, gente. Que legal. E que eu faço votos que essa rádio cresça cada vez mais, que o empreendimento do Cláudio Palermo cresça, do nosso amiguinho aqui, o Marcos Goulart, né? E que tudo cresça. Seus pro trabalhos bem, também. não só para o bem pessoal, mas para o bem do nosso coletivo. país. Né? Bem coletivo. Está precisando, hein? O país está precisando. Marcos Goulart. Eu lembro do GFI. E até hoje. Tem, mas não tem serviço, mas está lá por causa do plano de saúde, aquelas coisas de 20 anos, a GFI ainda está lá. Mas o mundo muda, né? O mundo muda, né, Marcos? A tecnologia. E eu só vou aqui agradecer ao Luiz Leite pelos 7 anos e tudo que ele deixou dentro do meu coração. A Nilce também, que começou o Focando, na época fui eu o segundo que começou a rádio, consegui patrocinador, deu o nome, o título, o layout, né? Lá na Aricanduva. Então, a Nilce fala que está com 2 anos, não, está desde o comecinho, ela, a Marlene, Leal e Luiz Gouveia. Depois eu tive por doença, entrou o Marcos Aleixo. Então, isso nós começamos lá atrás
E estamos até hoje, graças ao Luiz. Palermo, por estar aqui, sempre é bom estar contigo, essa superação é a força. Toda pessoa que eu vejo que está bem é porque passou por algo que superou e não se vitimizou. Mas pediu ajuda aos amigos, os amigos ajudaram, porque amigo para isso. São anjos que Deus coloca na terra, que aparecem na nossa vida no momento mais difícil. E isso eu agradeço. Eu estou marcando aqui, Marcos. Sim. Segunda-feira ou sexta-feira vai ter um programa aqui do Marcos Goulart e a Nilson Pereira. Ô Luiz, eu nem vou falar. É o ouvinte que está falando aqui. Eu nem vou falar, não. Não vou falar do Cláudio, mas o Cláudio assim. O Cláudio pode falar assim: ô Luiz, eu estou passando aí para dar um recado na rádio. Tá aberta a porta para você vir aqui. Obrigado, Luiz. Eu vou passar aí agora que eu vou falar do evento da minha esposa. Eu vou passar aí. Mas não vai mandar, não. Você vai vir aqui. Beleza. Eu tenho um congresso, eu vou passar aí para divulgar. Você vai vir aqui. Pode deixar. Segunda-feira, 14 horas, Marco e Nilson. Sexta-feira. Mais trabalho aí, né? Arrumar trabalho. Ô Luiz, eu te admiro por causa de uma coisa. Ei, ouvinte, aqui, ó. Tá anotado de ouvinte aqui, ó. É ele que. Tô convidando, hein? Isso. Eu não vou falar não nem sim, porque ele vai conversar com a minha esposa. Porque lá em casa, quem manda sou eu. E ela manda em mim porque eu deixo ela mandar. Claro. Então, quem manda sou eu. Mas muito bem. Ô Luiz, eu fico grato aos nossos ouvintes, o pessoal que interage comigo. O Luiz Leite, esse convite eu sei que vem do coração. E eu sou da seguinte opinião: nada acontece por acaso. Já que ele jogou segundo e sexto, a gente vai ver aí, se não for agora, vai ser depois, né? Porque o espaço está curto, né? Mas uma coisa, o Luiz, Cláudio e Nilce têm razão. A gente deve chamar para fazer um programa, ou participar, ou igual nós hoje, quem não tem tempo. Porque quem tem tempo vai faltar mesmo, porque ele não faz nada, só faz aquilo. Hoje eu vou tá chovendo. Agora, quem não tem tempo, quando entra... Se mobiliza, né? Nossa, mãe. Obrigado, Luiz. E eu vou fazer Vai estudar você e a Nilce ou segunda às 14 ou sexta-feira. Tá bom. Sexta-feira eu venho aqui só para fazer o programa de vocês. Ouvinte, é um convite, tá? Ele não botou uma arma na nossa cabeça para mim. Uma intimação ao vivo. Obrigado, obrigado de coração. Valeu, Luiz, parabéns. Mas o convite está feito porque eu acho que vocês dois merecem. A Nilce tem que sair de casa. Não vou sair de casa, não. Vai sair de casa, sim. Vai sair de casa. E outra, é um programa com convidados aqui na Família Web Rádio. Eu só não falo pro Cláudio porque o Cláudio já tá... Não tem tempo. Não tem tempo, tá lá. Agora achando que nós, né, Nilson? Agora ele tá de funcionário, né, Cláudio? Isso, tamo lá. Obrigado, Luiz, Valeu, pela Luiz. oportunidade. Sucesso sempre. Parabéns, os 7 anos. Enéas Canhadas na sequência? Na sequência. Um abraço, Enéas. Enéas, aquele abraço, aquele beijo nesse coraçãozinho bom. Nilson, fala tchau. Tchau pra tudo. Inês. Tchau, Inês. Tchau. E vamos que nós já estamos atrasados, né? Vamos, Eu, Nilson, tem o programa hoje à tarde. Vamos. Você ouviu, você curtiu, você gostou. Oh yeah. Essa é a sua sintonia. A sintonia dos grandes sucessos.